Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos no podcast número 10, nessa progressão da leitura épica da Bíblia. Lembrando que esse projeto é um projeto da nossa Igreja Batista Central, em Santo André, que ela é coordenada pelo nosso pastor-presidente, pastor Hamilton Cabral. E agora também nesse projeto, quem está nos coordenando é o pastor Edmar, Edmar Moreira. O pastor Edmar não está presente conosco hoje, está com outro compromisso, mas destacou aqui 4 irmãos peso pesado aqui para nos ajudar nessa tarde aqui, para juntos estudarmos o livro de Ruth. É a 10ª aula, Ruth está na sequência do livro de Juízes, e na sequência vamos estudá-la então. Mas para nos ajudar aqui nessa tarde, está conosco aqui veterano dos podcasts, o Meneghel. Meneghel, pode dar uma palavra para os nossos irmãos aí? Estou muito grato a Deus por mais uma vez poder participar, compor esse quadro tão seleto aqui, meus irmãos, amados irmãos. Espero que o Senhor nos ajude a esclarecer aí pontos que muitas vezes não são discutidos com relação ao livro de Ruth, que é um livro muito importante também do nosso cânon, da Bíblia Sagrada. Sim, legal. Obrigado, Meneghel. Está conosco também aqui o Robson. Robson é o coordenador desse grupo, que fez as apresentações do livro de Juízes e agora de Ruth. Robson é o coordenador desse grupo. Fala, Robson, conta para nós aí. Graças e paz, meus irmãos, é uma satisfação estar com, como dizia meu pai, esses cabeças de Bíblia aqui, esses homens, esses mestres, fazer parte, e o mais importante, nos alimentarmos aí da palavra de Deus, estarmos entre amigos e irmãos. Tenho certeza que o Espírito Santo vai nos direcionar aí da melhor forma possível. Muito bom. E o Kleber também. Kleber é coordenador dos nossos adolescentes lá na nossa igreja, pelo menos é um dos coordenadores dos adolescentes lá, e está conosco aqui para compor esse podcast hoje. Kleber, dá uma saudação para os nossos irmãos. Graça e paz, queridos. Estamos aqui para compartilhar mais um momento aí da palavra. Tenho certeza que vai ser bênção para a vida nossa e de vocês. Muito bom. E estreando conosco aqui, o Roberval. O Roberval é uma peça fundamental na nossa igreja, assim, tem trazido boas palavras para nós, sempre nos encorajando, e agora aqui inaugurando conosco aqui nesse trabalho aqui dos podcasts no livro de Ruth. Roberval, fala conosco aí um pouquinho. Graças a todos, obrigado, Cléber e demais irmãos aí pelo convite, obrigado aí pela confiança também. É sempre um privilégio falar das coisas boas da vida, sobretudo quando se trata da palavra de Deus, Quero dar aí uma boa tarde a todos, que possam tirar o melhor proveito desse momento, para que em tudo coopere para a glória de Deus. Devolvo a palavra para o Kleber e fica à vontade, Kleber. Beleza. Então, meus irmãos, a questão hoje é o livro de Ruth, Ruth é um livro bem legal. E aí, para começar a falar um pouco sobre o contexto, vou pedir para o Robson falar um pouco para nós. Mas é um livro bem, embora seja bem curtinho, mas a história traz bastante coisas interessantes para a gente, Robson? Podem nos posicionar, Robson, quanto ao cenário que eles estão inseridos, em que momento da história que eles estão? Claro, o cenário, obviamente, o cenário não é bom. Nós vemos aí um cenário político, um cenário de guerra, um cenário de fome, um cenário de falta de liderança,
seja ela do, né, do posicionamento político e principalmente sob a liderança de Deus. É um cenário realmente como viemos do livro de Juízes, de uma decadência, né? Mas também é um cenário que dentro desses momentos de decadência, momentos de afastamento ou de apostasia, nós vemos também ali a poderosa mão de Deus levantando, preservando os seus, para que possa, né, o povo voltar à obediência, à aliança, né? Então, é interessante que esse cenário eu sempre gosto de fazer. É um contraste, não só com a posterior, né, o que vem de posterior na vida de Israel, mas também nos dias de hoje, né? A gente tem que aplicar para não cairmos no mesmo erro. É verdade. Ô Meneghel, já o capítulo primeiro, né, o versículo primeiro já fala que esse livro está inserido nos dias dos juízes, né? E nós falamos na aula passada, né, e também no podcast passado sobre os juízes, não vamos. Mas uma questão interessante é que ele fala que houve fome lá nas terras de Elimeleque, se não me engano o nome do homem, né? E eles vão embora então para uma outra terra. Mas legal, assim, a Bíblia não fala, mas pode ser que essa fome venha por uma causa de seca ou qualquer outra razão, né? O que você acha disso? Mais uma vez, a Bíblia é silente nesse aspecto, né? E ela fala exatamente dessa fome. E um fato muito curioso é que o livro ele vai de Belém para Moabe e de Moabe ele volta para Belém, né? E Belém é um fato curioso, né? Com relação ao nome, inclusive, que é Bethlehem, significa casa do pão. Então a gente está num contexto agora, como disse o Robson, num momento muito conturbado, porque é no tempo dos juízes, versículo 1 diz isso, né? Então entende-se que esse contexto todo ainda é no tempo dos juízes, onde há, reforçando aqui, não há unidade política nenhuma, cada tribo achava que podia fazer o que bem entendesse, desgoverno total em termos religiosos, e agora, para complicar ainda mais, falta pão na casa do pão. É verdade. E aí a família de Elimeleque, o Elimeleque, ele faz uma jornada aí para outra terra, né? Muito bem. Ô Kleber, você consegue nos contar aí um pouco dessa jornada? Como que foi a ida deles? Os meninos talvez fossem pequenos ainda ou não, né? Já adolescentes ou jovens, né? Eles vão se casar e conta para nós um pouco, hein? A história, ela termina no livro de Juízes falando que naqueles dias não havia rei e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É interessante que o livro começa falando dessa família que sai de Belém para ir para Moabe, né? E a gente pegando esse contexto de sair de Belém, por exemplo, para ir para a terra de Moabe, a gente tem um contexto histórico aí, né? De que Moabe e os moabitas, né? Deus já tinha falado para eles lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, quando a gente pega dos versículos 3 a 6, que Deus falou desse jeito assim, olha, eles não farão parte, não terão alianças com ele, né? E nesse contexto, por exemplo, onde essa família ela sai, por exemplo, de Belém com os seus filhos, e tem eu quero abrir um adendo aqui que eu acho muito interessante, Kleber, que Elimeleque e Noemi, quando eles saem, por exemplo, de lá, a gente vê o nome dos filhos dele. Um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. E quando a gente pega, por exemplo, nesse contexto de Malom e Quilion, a gente vê um nome um pouco estranho, né? E estranho tanto é que é tão estranho que quando a gente pega o nome de um dos filhos dele, a gente vai falar assim, enfermo, adoentado, Malom, que era o mais velho, e o outro Quilion, a gente vai olhar e vai falar assim que é ruína, definhamento. Olha o nome que era dado. Num povo, por exemplo, que naquela época, onde teve essa fome, por exemplo, na casa do pão, que a gente vê que a família, por exemplo, assim, ela não perseverou, ela quis tomar uma direção que não era dada por Deus, uma direção que Elimeleque quis tomar. E é interessante que nesse contexto, quando a gente toma uma direção onde Deus não está
no contexto, pelos nossos próprios esforços, a nossa família padece. Só que eu quero chamar a atenção para um nome. Esse nome que a família deles deu, Malom e Quilion. Se a gente parar para pensar hoje, quantas pessoas, por exemplo, eu vou falar, abrindo esse adendo, por exemplo, assim, todo o território, por exemplo, nacional, hoje do Brasil, né? A gente vai ver, por exemplo, lá no artigo 55, parágrafo único, onde fala de registros públicos, olha só que interessante. Fala-se que um nome ele pode ser mudado onde você tem uma questão vexatória. Você já imaginou, por exemplo, mesmo que Malom e Quilion, lá em Israel, tendo um nome, por exemplo, que se refere um a sofrimento e o outro, por exemplo, a ruína? Você já imaginou também como era a cabeça desses jovens naquela época? Sim. Aí você para pensar, por exemplo, nessa troca, por exemplo, que a gente fala, o nome era uma coisa muito sagrada para dar. Ainda mais quando eles vão para um contexto, era muito sagrado, por exemplo, para Israel. Tinha um fundamento. Tinha um fundamento. Então, por exemplo, assim, eles vão para um lugar, terra de Moabe, e lá, por exemplo, eles acham que a vida vai ser fácil. E a vida, ela não foi fácil. É verdade. A vida de estrangeiro nunca é fácil, né? Tanto é que, assim, a gente vê nos livros ali de Levítico, depois em Deuteronômio vamos ver novamente, né? Que Deus faz algumas advertências para eles, né? Para eles tratarem bem os estrangeiros, né, Meneghel? Ele faz essa colocação aí. O Roberval, fala para nós aí, esses caras chegam lá e eles se casam. Eles vão casar, lógico, com mulheres moabitas, né? Eles estão em Moabe e não tem outro jeito. E aí, conta a história para nós. Eles se casam e aí a morte começa a bater na porta de Ruth, né? De Noemi, na verdade. Fazendo ainda um adendo a que o Kleber, que você acaba de mencionar, curiosamente os pais dão esses nomes, que respectivamente Malom e Quilion, só na mesma linha de entendimento do irmão Kleber, significa enfermidade e mortalidade. Contudo, os pais, Elimeleque e Noemi, significavam respectivamente meu Deus é rei, que é o que significa Elimeleque, e Noemi significa agradável. Eu não sei em que momento há um contraste entre os nomes dos pais que descarregam, sai da terra do pão, como foi falado, Bethlehem, casa de pão, vai para um local e parece que até os nomes, ainda que esses meninos eram pequenos, já não está mais vinculado com o nome do papai e da mamãe. Chegando lá, esses meninos, logicamente, são inseridos nessa nova sociedade com novos hábitos, com novos costumes, mas o que mais me prende aqui é que, lógico, a gente vai estar falando de maldição hereditária, mas as decisões erradas tomadas pelo papai, tomadas pela mamãe, infelizmente acaba respingando na vida dos filhos, como foi o que aconteceu. Então, esses moços passam aproximadamente 10 anos, são inseridos naquela cultura, o pai morre um pouco antes, ele merece, e esses moços acabam sofrendo aí um processo de aculturação. Eles acabam se inserindo no comportamento, a Bíblia não traz muitos detalhes, dessa vida e acabam, por não ter opção, casando com pessoas que acreditavam aí nas crenças do povo de Moab. E aí, infelizmente, também por algum motivo, e parece que já tinha um estigma sobre a vida desses moços, que respectivamente era enfermidade e mortalidade, eles também não têm longevidade fora de Belém. Parece curioso a gente fazer esse contraste. Parece que longe da casa do pão a gente não vive muito, não é verdade? E aí eles saem da casa do pão para onde não tem nada, e os filhos, infelizmente, não têm longevidade, mas antes de morrer se casa, e aí um se casa com a moça chamada Orfa, outra se casa com a moça chamada Ruth, que é o nome do livro aqui, e ali, infelizmente, as duas moças ainda jovens, pelo contexto bíblico, elas também ficam viúvas, e aí tem um drama, porque essa mulher, já desguarnecida do marido, que era Noemi, encontrava de alguma forma um arrimo na vida dos filhos, e aí a situação já era crítica, e agora, falecendo os dois filhos, a situação se torna ainda mais complicada, viúva, sem filhos, e ela fala o seguinte: olha, diante desse cenário de escassez e de adversidade, sabe-se que em Belém o cenário está mudando, e ela fala o seguinte: vocês são jovens, se eu ainda fosse uma mulher mais jovem para suscitar filhos, para que pudesse casar com vocês, tudo bem. Só que eu já sou uma mulher, os teólogos concordam que na data da morte desses meninos,
seguramente Noemi já tinha mais de 50 anos de idade. E ela falou o seguinte: se eu for ter filho agora, esperar para que esses meninos casem com vocês, as coisas, vocês vão estar idosos. Então fala o seguinte: voltem para a casa dos pais de vocês, porque eu acho que é hora de regressar para Belém. E aqui tem um teólogo que diz que a única coisa que a Noemi ganhou na terra de Moabe foi rugas nos olhos e amargura no coração. Nada mais ela conseguiu ganhar ali longe da casa do pai. Tá bom, cara? Ô, meu irmão, mas olhando isso. Sim, mas olhando isso, assim, esse cenário que você montou tá perfeito. E agora, né, o que você falou, a Noemi manda as duas de volta, a Bíblia fala que elas choram demais, mas aí desponta a nossa protagonista dessa história, né, que é Ruth. Mas embora eles estivessem numa terra assim tão distante, assim tão, né, não crendo em Deus, mas Ruth mostra que ela teve um contato ou alguma proximidade com a cultura e também com a religião deles. Ô, Menegal, o que você acha quando ela usa a expressão o teu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus? Como que você vê essa proximidade de Ruth já com a família de Noemi, a ponto dela não querer desgrudar dela, né? O que você vê assim nessa... Eu entendo que da mesma forma que o Roberval acabou de mencionar que os filhos tiveram uma aculturação, entre aspas, moabita, vamos dizer assim, elas também tiveram uma aculturação israelita. Eu entendo que a casa de Elimeleque era uma casa abençoada, era uma casa com os padrões do que ele trazia da sua cultura, né? Embora as circunstâncias forçaram os filhos a se casarem com as mulheres moabitas, mesmo porque eles estavam naquela terra, não existiam mulheres israelitas para eles se casarem, né? Eu entendo que a Ruth, tanto a Ruth quanto a Orfa, receberam essa aculturação, e porém o que parece casual, e a gente sabe que não é casual, né? Na verdade, Ruth estar ali naquela família que sofre essa tragédia incrível, né? Terrível, que é onde todos os homens da casa morrem, isso não é uma casualidade. Isso é propósito de Deus. Existe direcionamento de Deus nisso, porque a gente não pode imaginar que Deus tenha perdido um pouco esse controle e por acaso surgiu uma estrangeira para gerar depois, né, vir na ascendência do rei Davi, o rei mais importante de Israel, e consequentemente participar da linhagem de Jesus, o Redentor do povo de Deus. Então, assim, não dá para a gente pensar que isso foi casual. Eu entendo basicamente que houve uma aculturação, sim, por parte de Elimeleque com relação àquela família ali, a sua mulher obviamente já era, mas dos filhos levando para suas mulheres, e aí sim a mão de Deus agindo na vida de Ruth, porque realmente não dá para a gente pensar que por acaso Ruth apareceu, e a gente vai entrar no assunto, obviamente, vai chegar a Boaz, mas eu entendo que isso foi uma providência de Deus, levar Ruth para dentro daquela família. E Ruth, na verdade, ela vai mostrar, quando você fala desse texto, dessa frase dela, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo, e onde você morrer, eu também quero morrer, a sua terra será minha terra. Tudo isso mostra uma fidelidade de Ruth a Noemi. E a gente trazendo isso para hoje, a gente precisa entender que nós não somos os judeus, mas nós somos os gentios que aceitaram e receberam a oferta do evangelho. Então, da mesma forma que Ruth, sendo moabita, vindo de um cenário totalmente conturbado, porque os moabitas vêm de uma relação incestuosa de Ló, lá em Gênesis. Exato. Então, assim, totalmente desvinculado da cultura israelita e judaica, vamos dizer assim. E nós também, dessa forma, participamos da fidelidade, aceitamos a redenção e nos tornamos fiéis a Deus, assim como Ruth
se tornou fiel a Noemi naquele cenário, naquele contexto. Perfeito. Robson ou Kleber, querem fazer algum comentário sobre essa fidelidade de Ruth? Rapaz, voltar para uma terra que ela não conhece, com a sogra pobre. Detalhe, Kleber, desculpa te cortar, Robson, rapidinho. Isso. O que você falou, pobre, na verdade, a viúva, se a gente tivesse uma contextualização, ela seria comparada aos sem-tetos que a gente vê perambulando pelas ruas Sim. hoje nas nossas cidades. Sim, Esse é o contexto da viúva. exato. Marginalizados, né? Um povo, Marginalizado. E como você vê isso, Robson? Assim, uma fidelidade digna de tirar o chapéu, né? Falei. A gente tira o chapéu porque, assim, como crer, né? Levantar essa. Como crer em um Deus, como ela fala, o seu Deus, mas o histórico de Noemi não é bom. Então, o que fez Ruth acreditar nesse Deus que algo poderia melhorar, né? Sendo que saiu de uma terra, né? Perdeu o marido, perdeu filhos. O cenário não direcionava a Ruth tomar esse tipo de atitude. Exato. É por isso que eu vejo uma fé gigantesca nessa mulher, né? E obviamente há recompensa lá na frente, né? Mas é algo sobrenatural essa decisão dela em expressar essa, como foi exposto aqui, né, pelo escritor, né, o seu Deus, o seu povo, né? Enfim, é uma fé gigantesca. Isso é admirável, e mais ainda, ela virou as costas para um povo idólatra, ela virou as costas para a família? um povo que era contra Deus e olhando somente para frente, Sim. né? Então, é maravilhoso ver esse tipo de atitude. Kleber. Desculpa, Robson. Por favor. Ok. Eu terminei. Ok. Eu vou só complementando, porque a história da Ruth ela é demais. Vamos só entender também que ela foi uma moça gentia que, pela fé, passou a fazer parte da história de Israel. Sim. Ela era moabita, era um povo idólatra, como foi comentado, era um povo que teve muitos atos indignos, ou seja, quando o povo de Israel ele estava passando pelo Egito, ele se recusou, os moabitas, a dar pão e água, né? E contrataram Balaão, olha só, contrataram Balaão para amaldiçoar, por exemplo, o povo de Israel. E quando a gente para ver, por exemplo, nesse contexto, lá em Deuteronômio, por exemplo, que nem eu citei, Deuteronômio 23:3, eu vou ler aqui só para a gente poder entender, ó. 23:3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Portanto, não sairão, porquanto não saíram com pão e água a recebermos no caminho, quando saíste do Egito. E porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então você vê, um povo, por exemplo, idólatra, ela tinha tudo, por exemplo, para não estar na genealogia, né, de Jesus, né? E Ruth, pelo esse ato de fé dela, que é maravilhoso, ela entrou, por exemplo, ela é a bisavó de Davi. Quando a gente para ver esse contexto, ou seja, ela entra na descendência de Cristo. Como? Pela fé. Deixou. Ela abandonou aquilo, ela deixou para trás. Acredito, por exemplo, que na minha vida, eu não nasci num lar cristão também. A gente deixou para trás aqueles ensinamentos, eu deixei para trás os ensinamentos, aquilo que eu aprendi, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus. E Ruth viveu isso na casa de Elimeleque, que, como o Roberval falou, né? Ele é meu rei, ela é agradável. Acredito que Noemi devia ser uma pessoa incrível. Viu? Ela era incrível até voltar, né, rapaz? Na hora que ela voltou, ela não estava bem, não, né? Fala aí, Roberval. Me permita só nesse mesmo entendimento, é interessante que quando a Orfa volta, a Noemi vai falar o seguinte, e ela diz, falando para Ruth, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna, pois, tu a tua cunhada. E aqui tem um ponto de rompimento com as divindades moabitas, e ela falou, não, eu não quero saber dessas divindades aqui, não. E é interessante, essa fé de Ruth, ela é peculiar.
Porque se ela tivesse visto milagres de Deus na vida do Malom, do Quilion, do Elimeleque e da própria Noemi, pô, ela vai, pô, mas ela viu o milagre. O que é mais impressionante é que ela só viu momentos de dores na vida dessa família, mas ainda assim rompe com os deuses, com as divindades de Moab e decide ali por uma fé, né, seguir aquela mulher. Então, realmente, eu penso, nós entendemos que realmente é um plano de Deus na vida daquela mulher, trazendo aí na árvore genealógica de Jesus Cristo esses personagens de origem gentílica para mostrar verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus quer a todos. Só para mim falar aqui ainda dessa questão de pessoas que não estavam ali no radar do ponto de vista nosso, tem no mínimo 4 mulheres que eram mulheres gentis que entram na linha genealógica de Jesus Cristo. Só para fulanizar aqui, nós tínhamos Raabe, nós tínhamos Tamar, lá no caso de Judá, entra também em algum momento Batseba de uma forma muito, do ponto de vista humano, espúria, e também a própria Ruth, para mostrar mais uma vez que o plano divino é diferente dos planos dos homens, que os pensamentos de Deus realmente é diferente da tradição judaica e dos religiosos. Tá bom? Depois eu falo, mas só para mostrar que foi um negócio, Deus entra, a fé entra de sola no coração daquela moça e ela vai realmente com muita fé viver um novo tempo. Eu acreditava que aquilo ali nada mais é, eu acredito que nada mais é do que obra de Deus no coração daquela mulher. Bom? Perfeito, recapitulando, então essa família sai de, como diz o Meneghel, né, saiu da terra do pão, foi para Moab, os meninos, né, uma família de um casal e 2 filhos, eles vão para Moab, os meninos se casam, o pai morre, os meninos morrem, agora a mãe viúva, as noras viúvas também, uma resolve ficar em Moab e a outra volta com ela para Israel, né, para a mesma cidade de Belém, lá na tribo de Judá. A hora que volta, né, a população fica extasiada, né? A mulher voltou, sei lá quantos anos passaram, no mínimo, a Bíblia fala 10 anos, no mínimo 10 anos. Mas, e agora sozinha, né? Sozinha e com uma outra moça, que, como diz o Roberval, né? Não eram muito bem quistos na terra de Israel, né? Era uma moabita. Imagina como é a recepção, né, Meneghel? Como você acha que a Ruth, a Noemi até fala que não queria mais ser chamada pelo seu próprio nome, né? Na verdade, essa troca de nomes aí, né, acontece porque é o sofrimento, imagina, avassalador. A mulher perde o marido e os 2 filhos, né, como você já comentou. E ela volta realmente derrubada, né? Derrubada, se fossem nos nossos dias, ia falar que ela estava em depressão, certamente. Com certeza. Porque ela pede para mudar o nome. Não me chame mais Noemi, que é agradável. Me chame Mara. Eu sou uma mulher amarga, não existe brilho nenhum na minha vida, né? E certamente ela volta com uma dificuldade enorme, porque ela perdeu a família, consequentemente, os recursos e a dignidade. Numa cultura onde a gente já comentou brevemente que a viúva ela era vista como, o Robson colocou uma palavra muito boa, ela era marginalizada. Exatamente. Vive à margem da sociedade, Então, exatamente. Oi? E vive à margem da sociedade, né? É isso aí. Totalmente à margem da sociedade, né? Imagina essa mulher voltando agora, o marido tenta, né, no momento de fome, algo melhor em outra terra e a desgraça acontece de uma forma assim que sem precedentes, né? Ela perdeu a família toda. E agora ela volta. Mas, como Deus nunca é pego de surpresa, né? Vai surgir aí uma figura importantíssima, né? Que vai se utilizar da lei do levirato, né? E é o resgatador, né? Exato. O Boaz aparece aí, né? Nessa situação toda. Ô Robson, conta um pouco para nós aqui dessa parte, porque assim, agora usando a lei, né? Assim, bem que nós estamos falando que eles estão na época dos juízes, assim, a cultura deles já está totalmente destruída, né? Parte da lei já não é mais cumprida, eles estão numa situação muito difícil espiritualmente, mas assim, uma das questões, existem pessoas boas em todo o tempo, né, gente? Por mais que a sociedade
se corrompa, ainda existem pessoas que mantêm a bondade, a misericórdia, né? E tinha a lei, né, que nós estudamos lá nos dias para trás, aí nas nossas aulas, que Deus estipulou algumas leis para que não imperasse a miséria, né? E uma delas é as viúvas poderem colher nas terras das pessoas ali. E a Bíblia fala, Robson, uma questão muito interessante, acho que no capítulo 2, logo no comecinho, ver se eu não tô perdido aqui na história. É, isso, ela vai falar da história, né, que a Noemi lembra, né, que tinha um parente distante, né? Um parente próximo, aliás, não distante, um parente próximo, né? Que era o resgatador. Mas aí, olha só, a Ruth sai então, possivelmente a Noemi falou para ela, olha, nós temos aqui na nossa terra uma lei que as viúvas podem colher depois dos ceifeiros ali, né? E colher o que está no chão, coisa assim. Ela deve ter explicado isso para Ruth, e Ruth vai e começa a procurar. E a Bíblia diz que casualmente ela entra na terra de Boaz. Ô Robson, conta para nós aqui que é casualmente na Bíblia. Ô, Menigão, eu só faço pergunta fácil, já percebeu já, né? Casualmente na Bíblia, na minha opinião, é cristocidência, né? Porque casualmente nós não faz parte do vocabulário daquele que é onisciente, né? Daquele que é onipresente, né? E onipotente. Então nós vemos desde a instituição da lei ou até aqueles que seriam beneficiados, né? Nós vemos a mão de Deus ali operando, né? E sem olhar quem, né? Nós falamos aqui sobre pessoas marginalizadas e tudo mais, mas também as pessoas estavam recebendo a sua providência divina, trabalhando, recebendo do seu suor, e ao mesmo tempo esse cuidado de Deus com os pequenos, né? Com aqueles que às vezes a sociedade não prestam atenção, né? As pessoas não prestam atenção. E a gente vê outros relatos bíblicos, né? Até no Novo Testamento, né? Sobre o bom samaritano, etc. Enfim, que a referente sobre esse cuidado que Deus tem e como ele usa pessoas. Aí eu queria chamar a atenção, né? Porque Boaz, ele poderia ignorar, né? As pessoas poderiam, como a maioria das pessoas fazem, ignorar esse tipo de pessoa, vamos colocar dessa forma, né? Mas nós vemos ali também um coração bondoso da parte de Boaz, né? E receptivo ao amor de Deus em transmitir esse amor, e esse amor chegou até Ruth em forma de providência, não só para ela, não só para Noemi, mas como para a posteridade, né? É o cuidado, né? A Bíblia fala sobre, em outro momento, sobre o rabisco da vítima, né? É outro momento sobre, nesse mesmo sentido, né? Aquilo que sobra, aquilo que sobeja, né? Até nisso Deus cuida dos seus. Ô Kleber, e uma coisa muito interessante é que a hora que ela está ali colhendo, né, nas terras do Boaz, ele pergunta quem é ela, e o depoimento que os empregados dão foi muito legal, né? Ah, essa é aquela moabita, tal. Então, assim, a história dela também, pela fidelidade, você vê que não foi vã, né, Miguel? E o Kleber também. Ela foi notada, né, por ele e por eles, né, como sendo uma pessoa de bom coração. E isso despertou um interesse em Boaz, né? Como que você vê isso aí, Kleber? E assim, começa um bom relacionamento entre eles, né? Ele facilita a vida dela, né? Olha, ele tem misericórdia, Boaz. Ele sabe do sofrimento. Ele não julgou. Em nenhum momento ele julgou. Ah, foi para lá, ó, fez, quebrou a cara. Muitas vezes a gente tem esse pensamento. Ah, demos conselho, fez, mas às vezes a pessoa passa por dificuldades, passa por aflições. Ele simplesmente, quando a gente lê a Bíblia, eu acho muito interessante que ele sendo, por exemplo, o remidor, né, de Boaz sendo esse parente remidor, esse resgatador, ele trata literalmente com compaixão e com misericórdia. A gente pode ler, por exemplo, quando a gente começa a ler, ele fala até para os servos dele, olha, trate ela com respeito. Né? Você já imagina? Naquelas épocas, a gente leu lá em Juízes que estava falando o quê? Que não havia lei. Sim. Então, por exemplo, assim, houve um cuidado dele quando a gente vê assim, ó, não mexa com ela. E ele diz para ela assim, olha,
Aonde as servas e os meus servos forem tomar água, vá lá, pode tomar, pode estar lá. Então isso eu acho fantástico. Ele ficou como um provedor de Ruth e de Noemi, né? E Noemi já viu a vantagem, ele falou assim, Sim. Noemi viu a esperança. Noemi viu a esperança. Ou seja, ela falou assim, ele é parente. Ele é parente. Aí ela vai usar, como o Meneghel falou, né? O que está lá em Levítico 25, 23 a 25, né? O parente Sim, remidor. é resgatador. Ó, eu queria abrir um parênteses sobre isso, né? Então ele de fato, ele entende que ele é esse parente, né? Num dado momento ele já vai entender que ele tem que ajudar ela. Mas para a nossa cultura, para a cultura deles talvez fizesse um sentido esse negócio do resgatador, do remidor. Mas para a nossa cultura não faz muito sentido isso, né? Eu queria que um pouco dos irmãos, Roberval, Meneghel também, todos vocês, falassem um pouco sobre esse parente resgatador. Porque, assim, no momento de dificuldade, né? Uma pessoa podia pedir auxílio para esse remidor ou resgatador. Fala aí, Roberval, um pouco sobre esse parente. Quem é esse cara e qual que é a função dada pela lei para ele? Esse parente, ele está previsto lá em Levítico 25, do 25 ao 30, e era realmente uma ordenança da lei. Assim como também era uma ordenança da lei, só pegando aqui no gancho antes, só para a gente fazer uma ponte, ainda em Levítico 18, o 9 vai dizer, quando também fizeres a colheita da vossa terra, a beirada do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherá na tua terra. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Então tinha um cuidado de Deus, eles estavam ali vivendo um pouco alheio à lei do Senhor, mas não totalmente alheio como ele. Quando chega, do jeito que ele estava atento a cumprir a misericórdia de Deus através da lei, no que tange ao zelo aos pobres estrangeiros, também tinha aquele temor ainda no tocante ao resgatador, que era alguém que deveria suscitar descendência daquele parente, se fosse o caso do irmão que falecesse, o outro irmão sobrevivente deveria suscitar descendência. Só que no caso aqui morreram os dois irmãos. E na ordem aí de familiar, na árvore familiar, na questão genealógica aí, tinha um outro que viria na frente. Mas para você ver, se nós lemos aqui, em algum momento, você vai ver que o outro parente mais próximo, que não o Boaz, seria aí a primazia desse resgate, já que a Noemi não tinha mais filhos e com os quais a Ruth ou a Orfa pudesse suscitar descendência. Então, esse resgatador viria, traria aí uma provisão material também, porque no caso do resgatador deveria casar com ela, mas também trazia aí um alento material, que é o que ela também precisava. Bem interessante, o bom testemunho, na verdade, o testemunho ele ecoa nas duas direções. Se essa moça fosse uma moça desconectada do propósito divino, o Boaz também saberia, porque quando essa estrangeira chega, todo mundo já sabia a biografia dela. E também, como era uma moça que cuidou bem da sua nora, o próprio Boaz vai dizer o seguinte, olha, já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido. Continuando lá na frente, o Boaz vai dizer para ela, o Senhor recompensa o teu trabalho e um galardão pleno que seja dado da parte do Senhor Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste a confiar. Então, você percebe que aqui abre aspas, uma conspiração divina para que essa mulher viesse fazer parte aí dessa genealogia de Jesus. E, voltando aqui à tua pergunta, para não ser muito expansivo, realmente estava previsto na lei essa ordem de quem deveria resgatar e suscitar descendência, inclusive, não apenas por uma questão de suporte material, mas também por uma questão de honra ao próprio falecido, que é o que se vê aqui no caso. Então, esse cara é tão nobre, o Boaz, que não apenas por uma questão de zelo material, de dar comida, mas também para honrar o nome do falecido, que era o esposo da Ruth. Tá bom? Devolvo a palavra para ti. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não é pegadinha, não, é uma pergunta mesmo. Essa questão dessa lei aí do levirato, e que está acho que em Levítico 25 e Deuteronômio acho que 25 também. Isso era um direito da pessoa de resgatar ou era um dever?
Queria ouvir um pouco de vocês aí. Essa é uma pergunta que eu de fato me ocorreu agora e eu não fui atrás dessa resposta. Talvez até nenhum de nós tenhamos essa resposta nesse momento. Na verdade, é uma obrigação. O Senhor instituiu na lei, uma lei, né? O Levítico 25 diz isso, ó, quer ver? Deixa eu puxar só o texto aqui para a gente ter mais clareza. 25, né? Vai dizer assim, ó. Se alguém do seu povo, olha aqui, ó, isso aqui está falando inclusive no ano do jubileu. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então isso aqui é ordem. Isso aqui não é opção. Senão a palavra estaria assim: se alguém empobrecer, tá? Alguém poderá vir, alguém terá o direito de exercer isso, mas não é. O texto é claro, é uma ordem de Deus. E o Boaz sabia muito bem disso, porque no versículo 12 do capítulo 11 do capítulo 2, não, versículo 12 do capítulo 3 de Ruth, ele diz assim, ó: é verdade que sou resgatador, ou seja, ele conhecia, Sim. ele tinha plena convicção do papel dele naquele momento ali. Primeiro que ele já conhecia a Ruth, porque o texto do capítulo 2, como o Roberval leu, diz que ele já sabia tudo a respeito dela, inclusive de como ela cuidava da sogra. Sim. Então ele diz agora aqui, ó: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Aqui sim a gente vai ver que a obrigação não era dele. A obrigação era do outro que ele menciona aqui. E o que ele faz? Ele vai até o outro e pergunta: meu amigo, tem a moça lá, tem a Ruth, você tem interesse? Aí sim ele tem esse diálogo com o outro resgatador mais próximo, e ele pergunta, ele pede meio que uma permissão para o outro, né? O direito era do outro, e ele fala: posso exercer esse direito, ou você quer exercer esse direito aí, já que a lei fala que você deve fazer isso, né? No caso, como o Roberval disse, era para ser um dos dois irmãos, mas como não tinha mais irmão, então na linha de sucessão ali, vamos dizer, o mais próximo, que a Bíblia não menciona o nome, não quis exercer. Sim. Não quis tomar parte dessa porção, dessa lei, né? E obviamente, né, mais uma vez, criptocidência, como disse o Robson, mas isso é providência divina, né? É verdade. Isso é providência divina. O Kleber Robson, né? Antes dessa passagem que o Miguel está falando, né? A história vai se encaminhando num negócio muito legal, né? O Boaz dá muitas coisas para ela. Ela chega em casa e a Noemi até estranha, fala: meu, onde você conseguiu colher tanta coisa assim, né? Alguém fala tem 25 quilos, né? Onde você conseguiu colher tanta coisa e quem foi tão bondoso com você? Ela conta que é o Boaz e tal. E aí a sogra, né, que é a Noemi, dá um conselho bem legal para ela, né? Se o Robson e o Kleber puder contar essa parte para nós aí, ó, vai ter uma festa lá. Conta aí, Kleber. Não sei se você lembra dessa passagem ou não. Deixa o Robson me ajudar aqui nessa passagem aqui, que eu já não tô lembrado, mas eu vou só puxar um gancho também da... Também no comecinho do capítulo 3, né? Pra gente se posicionar. 13, isso mesmo. Mas aí, Kleber, você vai fazer outro comentário. Pode comentar, por favor. O que o Meneghel estava citando ali, tá lá em 4, que eu quero ler para vocês, 4, 6 e 7. Ele fala assim, ó: então disse o remidor, olha só: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. O outro parente pegou e falou assim, pensou desse jeito, mas acho que ele pensou desse jeito, no meu entendimento. Ela é moabita. Olha, não quero causar nenhum problema à minha herdade. E falou para ele assim, ó: para que não cause dano à minha herdade, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Aí no 7, havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava. Olha só, olha o que é interessante. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel.
Ou seja, ele chamou os anciãos e diante deles fez essa falou tanto o que era para remir e não remiu, e Boaz entrou na fila, né? E diante de todos deu testemunho. É fantástico isso, né? Ô, Robson, consegue Na ajudar a gente verdade, aí com o capítulo 3, bem legal também? pegando só um ganchinho aí no que o Kleber falou, do outro resgatador, na verdade, ele teria de dividir os bens dele com ela também, caso ele a resgatasse. E o que eu entendo aqui, na verdade, eu não entendo como porque é moabita. Eu entendo que ele não tivesse posses suficientes para manter a condição da mulher. Então ele fala, porque é melhor, eu vou abrir mão disso, porque pode, a NVI, ela fala assim, ó, pois não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Então resgate você. Porque Boaz era um homem muito rico. Sim. O outro, talvez o outro fosse mais próximo, mas não tivesse numa Não tivesse condição tantas posses. financeira tão abastada, né? Exatamente, para manter a família que ele já tinha, os herdeiros que ele já tinha, e agregar outra mulher que possivelmente também daria a ele outros herdeiros. Sim. Perdeu a chance de colocar o nome na história, né? Mas tudo bem, né? Pois é. E voltando lá, então, capítulo 3 aí. A Noemi manda a Ruth ter uma estratégia, né? Eu achei muito interessante isso aí. Você lembra disso, Robson, ou não? Sim, enfim, ali no capítulo 3 ela dá algumas instruções bem específicas, né, para se lavar, né, se ungir, trocar as vestes, né, e descer até lá, né, mas eu queria chamar a atenção aqui no ponto, porque há algumas interpretações errôneas sobre este momento, né, enfim, não levantando polêmica, né, mas diante de tudo, o Boaz chama ela de virtuosa, né? Por quê? Porque tentam macular esse momento onde ela está aos pés dele e descobre os pés dele Sim. como se fosse uma conotação sexual, né? Existem algumas interpretações nesse sentido, né? Mas em nenhum momento nós vemos realmente escrito, né? Ou mostrando esse tipo de situação, né? E muito pelo contrário, nós vemos Boaz testificando diante das atitudes dela que esta mulher é virtuosa. Então nós vemos ali desde ela da obediência em seguir tudo que Noemi fez, ou falou para ela fazer e ela fez, né, ao pé da letra, a recompensa veio, mas veio diante de uma obediência. Sim. E essa obediência não é só aqui. Essa obediência está vindo desde lá do princípio, né? Então nós vemos que aí o princípio para qualquer bênção, para qualquer provisão, para qualquer amparo da parte do Senhor, a obediência é intrínseca nisso daí, né? E nós vemos aí mais um exemplo, não somente de fé de Ruth, mas de obediência nos detalhes, né? Ela foi obediente nos detalhes e, obviamente, ali o Boaz acabou olhando isso com bons olhos. É verdade. E aí, assim, e feito isso, né, o ambiente está indo bem legal, né? Eles estão se entendendo ali na eira, né? Depois da festa. E aí foi o que o Kleber contou, né? O próprio Boaz dá um banho de água fria na moça, falou, ó, tá tudo bem entre nós, joia, você é virtuosa, legal, tô afim, tá tudo certo, mas tem outro cara aí tem outro cara na parada, né? Mas é interessante, né, Meneghel, que ele não força nenhum momento, né? Ele não burla, ele respeita, né, as tradições. É impressionante, né? Inclusive, ele respeita o outro resgatador, porque ele diz para ela, na verdade, a Bíblia diz que ele pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por quê? Porque ele não quer macular, inclusive, a moral dela. Exatamente. Porque se soubessem que ela esteve com ele lá, tendo um outro resgatador mais próximo, isso poderia macular a imagem dela, a moral dela perante a sociedade israelita naquele momento ali. Ô Miguel e o Roberval, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Kleber e Robson também. Mas, assim, a princípio a Noemi nem lembrou do Boaz, né? Depois que a Ruth esteve por lá, ela falou, o Boaz é meu parente mesmo.
E depois ela não lembrou desse outro cara de novo, né? Depois que ela chegou com aquela cesta de 15 a 25 quilos de cevada, aí que ela toma mais ciência, porque ela foi mais ou menos parar na ilha, no campo do Boaz, foi mais ou menos algo assim por direção divina, porque ela saiu para granjear alimentos e não sabia se seria do Boaz ou de um outro personagem, né? E aí realmente ela só soube quando chegou toda aquela fartura na casa dela. Falou, pô, tem esse cara. Vamos entender melhor e aí vai descobrir que está ali no desdobramento de um possível remidor. Ainda falando na questão do Meneghel, o Boaz é tão discreto, e é tão claro na Bíblia que ele não tocou sexualmente nessa moça, que ela sai cedinho, e ele vai dizer para ela no 3:13, o seguinte, olha, espera essa noite, e será que pela manhã, se ele, o outro remidor, cumprir diante de ti a parte de um parente, que era para fazer aí o ato de remir, tudo bem, que faça a ele a parte do parente. Mas se não fizer a parte de um parente para contigo, aí sim, aí é comigo. Então, eu farei a parte de um parente para contigo, como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, eu não quero entrar nesse fogo cruzado, a ordem aqui desse ato de remir é dele, tá tudo certo, continua lá, se porventura não tiver interesse, eu tenho interesse, que pode, ele dá paz para o espírito dela, dizendo o seguinte, se ele não remir, haverá remissão para ti, porque eu vou fazer às vezes que eventualmente ele for omisso, tá bom? Só para deixar isso, Muito então, legal. ele não toca, não macula a biografia da moça, exatamente para não contaminar a imagem da moça perante o seu provável remidor, mas se mantém como homem de Deus, com temor de Deus, com zelo de Deus, e é por isso que Boaz aparece nessa história e o outro moço sequer sabe o nome dele, né? Aí devolvo aí a palavra, tá, Cleber? Robson e Kleber, comentem isso aqui, ó. É engraçado que quando o Boaz fala isso, né? Imagina o coração dessa moça agora voltando para casa, né? Ela chega para a sogra e fala, ó, sogra, deu tudo certo, só que tá tudo errado, né? Deu certo, mas tá errado, né? O homem não pode ainda nos redimir porque existe uma outra pessoa. E curioso é que a Noemi fala, não, você pode ficar tranquila. Fica tranquila que ele vai dar um jeito nisso aí, ele vai passar isso a limpo. Né? Como que vocês veem essa certeza da Noemi que esse cara teria esse tipo de caráter, né, para fazer isso? A Noemi era uma mulher experiente. Ela já conhecia. Quando ela lembrou de Boaz como parente remidor, né? E depois que a Ruth chega com aquela cesta, né, como foi falado, abençoada, né? A gente vê lá no 3:18 que olha o que ela fala para Ruth. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz era um homem de caráter íntegro, idôneo nos seus negócios, e ele mostrou todo o respeito para com a Ruth. E a Noemi, ela foi vendo isso. Ela foi vendo essa postura desse homem. E ele lembrando de tudo isso, quando ele fala que ele também não era o primeiro, ele sabia também da lei, pela lei. Então, por exemplo, assim, como foi dito, isso é cristocidência pura. Deus fez uma coisa nova. Muitas vezes a gente toma decisões erradas, mesmo as decisões erradas que nós tomamos, e Deus não faz uma coisa nova para nós? Deus conserta, né? Deus conserta os nossos erros. É verdade. Foi uma decisão errada de ir para Moab? Foi uma decisão errada. Deu tudo errado. Mas Deus suscitou linhagem. E linhagem que está na genealogia, como já foi dito. Isso é maravilhoso. É isso aí. O Robson, fala aí. Como que é o coração dessa menina aí? Volta, deu tudo certo, mas agora falou, ó, tem outro cara na parada. Ela deve ter pensado, poxa, onde eu vou achar esse cara agora, né? Onde que eu vou encontrar esse cidadão, né? Mas a gente falou aqui da fé dela, né, da obediência dela, enfim.
E o cenário estava aparentemente caminhando para uma resolução, né, um desfecho bom, né, e vem usar esse termo, esse balde de água fria, né, enfim, onde ela estava colocando a esperança, agora já vê um impedimento, né, mas aí aquela que era a Noemi agradável, que se tornou agora, não queria ser Amarga, mais né? chamada, né? Agora é amarga, né? É esse contraste, mas vem com, como disse bem o Kleber, né? Vem com experiência, mas vem com palavra de sabedoria, trazendo ali uma calma, uma esperança, né? Um alento a um momento de desespero, novamente, desespero ou de desesperança, né? Que ela poderia estar passando, né? E quantas vezes a gente não precisa disso, né? Na nossa caminhada, né? Dessa voz de esperança, desse abraço nesses momentos difíceis de decisão, né? Então eu vejo ali muita sabedoria da parte de Noemi e principalmente, né? Olhando todo o cenário, vendo todo o campo, né? Como disse bem aqui, o Boaz desde o primeiro momento e depois a gente vai ver até diante da sociedade, ele tinha uma fama de ser, né, de ter uma boa índole, né? Então, não iria de faltar nesse momento também. Aí eu volto a dizer, quão importante é nós termos bons testemunhos, Verdade. né? Para que Deus possa nos usar, nos levantar também, para também fazer a sua vontade. Sim, sem Né? dúvida. E Boaz foi o escolhido de Deus para isso, naquele momento. Muito bom. A história passa, né? O outro rapaz não quer, eles estão ali na porta, né, da cidade. De novo, né? Por coincidência, né? De novo, né? Entre aspas aí. O rapaz passa ali naquele momento que tem uns 10 pessoas ali no portão, eles fazem aquele acerto que o Kleber leu para nós aí, tira a sandália, faz um acordo e tal. E ele se casa com ela, tem um filho, e eles vivem felizes para sempre, né? Pelo menos é o que a Bíblia nos conta, né? Mas uma Eu acho expressão de Ruth do povo, né, para Noemi, falando de Ruth, né, que ela é melhor do que 7 filhos, né? É impressionante essa expressão. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse momento dessa virada de cativeiro, na verdade, na vida dessa mulher, né? Como que vocês veem isso? E depois eu queria também, para a gente encerrar, a gente falar um pouco sobre esse Boaz, de fato, esse cara que apareceu meio, né, apareceu ó, devagarzinho na história, né? E foi o grande resgatador dessa família que antigamente tinha perdido tudo, né? Vai lá, Meneghel, começa aí falando sobre esse momento da virada do cativeiro da Noemi e Ruth. Na verdade, a gente vai ver lá no finalzinho, né, do capítulo 4, né? Finalzinho do capítulo 4, o casamento, e o Senhor dá a eles, né, um filho, e o filho é o avô de Davi. Simplesmente o homem do qual teve na sua casa a arca da aliança por 3 meses, Obed. Então você vê como Deus, vocês já falaram isso e eu concordo plenamente, como Deus usa até mesmo as situações tidas como, sempre a gente vai falar isso, né? Improváveis, Assim, para mostrar que realmente o controle é dele. Porque se tudo ocorresse de uma forma natural, tranquila, que mérito seria dado, ou que reconhecimento seria dado a é Deus, verdade. né, pela sua soberania e providência? Mas ele usa exatamente esses pontos de fragilidade para demonstrar que o autor da história é ele, É verdade. né? O grande criador e único criador é ele. Não existe ninguém que possa fazer frente a isso. Então ele usa esses pontos que aos nossos olhos, né, a gente leu aqui casualmente. Imagina, não tem nada de casual aqui. Na verdade, tudo isso é um direcionamento de É Deus verdade. para que se chegasse àquele objetivo e àquele ponto, né? Para que Obed nascesse, de Obed Jessé, e de Jessé Davi, e depois segue-se a linhagem até que venha o Messias esperado, né? Até que venha
o Salvador realmente. O Boaz aqui, me adiantando um pouquinho a tua pergunta, é um tipo de Cristo. O resgatador aqui dessa família, ele é um tipo do Cristo que nos resgatou. E resgatou a nós que estávamos totalmente perdidos, né, mortos em nossos delitos e pecados, como bem diz o texto bíblico, mas ele, independentemente de sermos estrangeiros, independentemente de sermos de um povo tal qual os moabitas, né, de dura servil, um povo obstinado, porque o ser humano, na sua essência, é assim. Mas, independentemente disso, ele resgata. Né? Então, isso é incrível, né? Me permita fazer uma complementação. É interessante o testemunho dos outros de fora, como as pessoas nos veem, né? Porque quando acontece esse casamento do Boaz, aí pegando aí o entendimento do Meneghel, primeiro que o casamento anterior dessa moça demorou quase 10 anos e não saiu filho nessa relação. Você vê que o negócio é tão divino que na relação Malom-Ruth, 10 anos de casamento não teve filho. Na relação Boaz-Ruth, essa criança vem rapidamente. Mas eu queria chamar a atenção para o testemunho das mulheres de fora. Que as mulheres de fora, quando se consolida esse casamento, as mulheres vão dizer, olha, Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou, então está dizendo, através dessa união, Deus está trazendo provisão. E o que mais me chama a atenção, pois a tua nora, que está dizendo, é um terceiro que observa o cenário. Não é o que está dando testemunho, não é a Noemi, olha como é boazinha. O terceiro observa o comportamento da relação entre Noemi e Ruth, vai dizer, olha, Noemi, a Ruth, tua nora te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, e ela concebeu. E aí você vê que aí tem uma ação divina do desdobramento aí no projeto, do plano da salvação, e realmente é impressionante. Eu me lembro que nós tivemos um culto onde foi pregado sobre 5 dedos de Deus, do Thomas Jefferson. Quem esteve no culto de uma quarta-feira, onde o Thomas Jefferson pregou os 5 dedos de Deus? Eu quero dizer aqui que aqui é o 6º dedo de Deus. A intervenção divina no planejamento aqui, trazendo uma mulher, para você ver que Deus realmente não faz acepção de pessoa. Por que não pegou a judia? Por que não pegou alguém de uma família nobre? Trouxe uma menina desacreditada por conta do histórico religioso e coloca ela no centro da atenção desse livro aqui, realmente, para que aí, se não me engano, a bisavó do Davi, não é isso? Vem aí no desdobramento, a bisavó do rei Davi. Então, é só para a gente ver que em tempo todo Deus está presente no filho. Bom, querido, eu vou lá falar. Né? Vai lá, Kleber, comenta aí um pouco sobre esse finalzinho aí de Ruth e a figura do Boaz, hein? Olha, gente, quando a gente olha para o final, né, a gente tem, às vezes a gente olha para o começo da nossa vida e o meio, acha tão difícil. E quando a gente olha essa parte aqui, lá no 4:16, fala assim, ó, e Noemi tomou o filho, gerado, né, por Ruth, e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Acho que ela pegou e falou assim, essa é a descendência. Exatamente. É a descendência prometida. Tão prometida como o Meneghel falou. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa dele, de Obed. E mudou totalmente a história da família. Então, a gente vê os improváveis, né, como a gente comentou, né? Raabe, uma prostituta lá de Jericó, que acreditou e mudou a vida dela, falando também assim, olha, nós tememos, sabemos que o Deus de vocês escondeu os espias pela fé. Nós vemos Ruth agora agindo pela fé, deixou. Quando fala que Ruth também deixou, seu Deus é meu Deus, eu fico também pensando, imagina Abraão também. Abraão deixou também. Deixou os pais, deixou os parentes, deixou todo mundo. Seguiu pela fé. A mesma caminhada de fé eu vejo em Raabe, a mesma caminhada de fé eu vejo nas mulheres, como o Roberval citou. Tudo pela fé, gente. E isso é o maior milagre na nossa vida. Nós precisamos caminhar pela fé. E é isso que uma família hoje precisa, caminhar de fé em fé. É verdade.
Ô, Robson, fala um pouco para nós aí sobre o resgatador aí nesse final aí. Como que você vê a trajetória desse homem que entrou no meio da história, entrou no meio do caos e de repente reverte uma história de uma família destruída, né? E de repente esse homem respeita, inclusive as tradições, não passa por cima de nenhum caminho, não pega atalho, não faz nada, mas ele muda a história de uma família e a história da humanidade, né? Porque Jesus vai chegar para nós através desse homem também, né? Mas eu acho que diante, na sua pergunta, você praticamente resumiu, porque eu vejo Cristo, como o Meneghel já falou, eu vejo Cristo em Boaz, é o tipo, né? Enfim, mas eu vejo Cristo, porque só Ele é capaz de fazer isso, só Ele é capaz de fazer essa transformação, aonde muitos colocaram ou colocariam o ponto final na vida ou na família de Noemi desde o início, né? Deus nunca colocou um ponto final, muito pelo contrário, tinha continuidade, né? E Jesus, ele vem, né? Ele gosta dos improváveis, como já foi dito aqui, né? A gente, mas mais uma vez a gente, graças a Deus, Deus não olha com os nossos olhos, não toma as mesmas atitudes, por isso ele é Deus, né? Mas eu queria chamar a atenção nesse sentido, né? Olhando, né, esse desfecho da, da vida, como o cenário mostra que não vai dar, ou que vai caminhar por um momento difícil, como Deus faz uma reviravolta e tudo coopera para o melhor plano né, da parte dele. Né? Quando eu olho para a Bíblia como um todo, por exemplo, como quando João foi preso lá em Patmos, por exemplo, ali era para ele ficar isolado. Ali era para acabar a vida de João. Mas muito pelo contrário, ali veio a revelação do Apocalipse. Né? Então você vê Paulo, por exemplo, Paulo preso. O que poderia vir agora de Paulo lá? Escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, preso. Né? Então, assim, quando o cenário parece o mais... Inóspito o mais possível, né? Aí é onde você vê Deus, né, tirando, né, levantando, e aí começa a clarear o plano dele. Né? Então, eu acho que fica o exemplo aí, né, e a reflexão, que diante dos cenários mais difíceis, né, mais escassos, né, a nossa fé tem que ser firme, tem que ser forte, né? E sabendo que Deus, né, continua, assim como fez pela vida de Boaz, né, ele continua a resgatar vidas, a resgatar famílias, a resgatar ministérios, né, a resgatar igrejas que, infelizmente, aí estão deixando a palavra. Ele continua sendo resgatador, É né, nas verdade. nossas vidas. Muito bom, muito bom. Chegamos aqui no fim do livro de Ruth. Quero agradecer aqui os irmãos. Ô, Meneghel, queria fazer um comentário ainda? Pequeno comentário, eu Por acho uma favor. curiosidade muito interessante do livro. Você vai ler e reler, você nunca não vai ver Deus falando em nenhum momento nesse livro. É impressionante, é? Deus não fala nada nesse livro. O livro gira em torno de personagens humanos. Entretanto, nós vamos ver a ação de Yahvé continuamente. Assim, Em todos os pontos a gente vê a ação de Deus, a ação exatamente. de Yahvé no livro todo. Ele permeia todo o livro, né? Então, ele não fala, mas ele age ocultamente, Exatamente. né? De acordo com a sua providência, de acordo com a sua orientação, usando, inclusive, Noemi para direcionar Ruth. Aquilo não era sabedoria humana pura e simplesmente, aquilo era orientação divina. É verdade. Pode ter certeza, talvez ela não soubesse disso, mas nós hoje, que temos acesso à história, temos acesso aos detalhes, conseguimos ler nessas entrelinhas que os conselhos, né, que os direcionamentos não eram sabedoria humana pura e simplesmente, mas era sabedoria que vinha do alto, ação realmente, atividade soberana de Yahvé através ali de Noemi. Né? É Eu acho verdade. que é um ponto Kleber, importante relembrar verdade. isso. me permita fazer uma observação. Tem um ditado no meio do judaísmo que nós somos fortemente, logicamente, influenciados pela cultura judaica, né? A gente está
O Meneghel até brincou com a minha esposa de Davi aqui atrás da minha cadeira, porque a gente tem fortemente influenciado pela cultura judaica e faz, aí em cima tem a Torá, tem um candelabro, tem um monte de coisa. Mas tem um ditado, principalmente nas rodas do judaísmo, é que o judeu, para ser judeu, a mãe tem que ser judia. Então, o Boaz é um caso fora da curva, porque o Boaz pega na árvore genealógica de Jesus Cristo, era filho de Raabe, que não era judia, e casa com a menina que também não era judia, e traz o maior rei da história de Israel, que é o rei Davi. Você vê que só Deus escreve, constrói um negócio desse. O cara, a mãe, ela vinha do meretrício, que depois veio, inserida aí no meio da cultura judaica, que era Raabe, o filho Boaz, e também não casa com a judia, casa com a Ruth. Interessante. Por ironia do destino, mostrando que Deus não faz acerção de É verdade. Tá bom? Kleber. Mas só essa curiosidade que eu estava lendo a genealogia de Jesus Cristo, o cara, a mãe era uma Raabe, uma ex-meretriz, e aqui era a casa com a mulher, que era uma ex-idólatra que vinha ali das cercanias de Moab. Bom, só para fazer sua observação aí, realmente uma história construída, como diz o Thales, pelo dedo de Deus. É verdade. Vai lá, Kleber. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês nessa pesquisa que eu também estava fazendo. Eu estava vendo do censo do IBGE, só para a gente ter uma ideia, como as pessoas hoje não prestam atenção, muitas vezes até nos nomes de filhos que dão. Hoje, no Brasil, existem 59 pessoas com o nome de Malon ou Mylon. Só para vocês terem uma ideia. E Quilion, existe 30 pessoas ainda que tem. Ou seja, já que essa cultura judaica, como o Guberval disse, está sendo impactada, você já imaginou que as pessoas colocam um nome nos filhos e muitas vezes não sabem, Não sabem nem o que tá é. dando? É. E muitas vezes está trazendo já um peso para a própria pessoa e nem imagina da importância que as famílias hoje têm que ser, né? É verdade, Pra sem isso. dúvida. Muito bom, meus irmãos. Aqui encerramos então o nosso podcast do livro de Ruth. Aprendi demais com vocês hoje. Vocês são super feras aí, são demais. E eu queria ouvir então um pouquinho de vocês aí, as considerações finais do que foi para vocês esse dia. Nossa saudação para os nossos irmãos que nos ouvem. Começando aqui pelo Meneghel. Vai lá, Meneghel. Bom, mais uma vez, agradeço a Deus por isso. Aprendi muito também com vocês. E sempre lembrando que nessa novela, que é o livro de Ruth, novela não essas novelas de televisão, tá, gente? Novela é um gênero literário, né, bem específico, que consiste numa narrativa curta sobre eventos históricos ou não, com poucos personagens em cenas específicas. Tem começo, meio e fim. Então, o livro de Ruth, literariamente, pode ser considerado como uma novela. Eu aprendi muito com isso e certamente fica ainda mais implantado, mais clara na minha mente a providência de Deus em todos os aspectos aí. Muito obrigado mais uma vez, Kleber, pela oportunidade, Robson também, aí como líder do grupo, e vamos caminhando juntos. Muito bom. Robson, suas considerações aí. Aí agradecer, né? Agradecer a Deus por sempre nos ensinar, nos inspirar pela sua palavra, né? E compartilhar com esses irmãos que a gente leva como família cristã ali. E aprender com Ruth aí o tanto que ela valorizou relacionamento, né? Através e como a piedade é tão latente nesse livro, né? Então que o Espírito Santo nos ajude a ser mais Ruth. Muito bom. Kleber, Gente, eu agradeço grandemente a oportunidade de poder participar e de aprender. Porque quando a gente começa a ler, começa a aprofundar, a gente vai vendo como a gente é dependente de Deus. é verdade. A gente é dependente de Deus para tudo. Ruth e Noemi podem ter se sentido desamparada por um momento de aflição? Se sentiram. Mas, como o Meneghel falou, a gente viu Deus trabalhando sem mesmo elas entender que era Deus. A gente só entende o quão bom é a história, muitas vezes, só depois que a gente passou, a gente olha e fala, nossa, mas Deus agiu ali, agiu ali, agiu ali, e a gente vê que Deus está agindo em todo momento.
É verdade. Então, isso para mim é um aprendizado. Muito bom. Deus abençoe. Roberval, como iniciante aqui nos nossos podcasts, faça suas considerações finais aí. Bom, de antemão, quero agradecer aí a oportunidade, o convite. Sempre essa aqui é uma escola, na verdade, a gente está aprendendo. Kleber aí, o Kleber com um grande maestro aí da turma. Parabéns aí pela maestria, equilíbrio, enfim. A gente espera que isso promova a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Deus. E a mensagem central que eu vejo em tudo isso, a gente não deve sair da casa do pão. Essas dores que foram ali, está certo que tudo isso teve um projeto de Deus. Deus reconstrói ali o ânimo. Aquela mulher que em algum momento ela falou o seguinte: olha, não quero ser mais noivia, sou Mara, minha vida é amarga, com uma interpretação equivocada dela, que ela sabe que Deus tinha feito aquilo. E não é Deus. Muitas vezes são as decisões que nós tomamos que nos levam para regiões áridas, como foi o cenário que ela viveu ali. Mas como decide é o grande virada. Para você ver como Deus é bom. Como ela decide retornar para a casa do pão, todo mundo que decide retornar para a casa do pão encontra pão. A Ruth também, de alguma forma, foi tocada ali para voltar para a casa do pão, porque entendia que tinha perspectiva, que tinha esperança ali, por abençoados por Deus, e mostra mais uma vez o zelo de Deus na linha, na timeline, na linha do tempo, cuidando do seu povo, cuidando dos seus filhos, para que o seu propósito não caia por terra, que era para trazer o Salvador do mundo. Tá bom? Agradeço a todos aí, parabéns mais uma vez, a IBC como um todo, e eu me sinto honrado aí pelo convite, tá? Deus abençoe a todos, tá? Muito bom, muito obrigado, irmãos, mais uma vez aí, Roberval, Meneghel, Kleber e Robson, obrigado pela ajuda. Sem vocês não tem podcast. E tenho certeza que os nossos irmãos que estão nos ouvindo também são gratos a Deus pelos momentos que nós temos passado juntos, né, para ampliar os conhecimentos aí na palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, eu convido a você a assistir os nossos outros podcasts também de aulas anteriores e também participar conosco da Escola Bíblica Central. Todos os domingos, pela manhã, às 9 horas, nós estamos lá com uma aula. Nesse domingo, especificamente, falaremos sobre sobre o livro de Ruth, mas teremos ainda outros tantos livros pela frente. Você é nosso convidado para estar na Igreja Batista Central em Santo André, na Avenida Industrial 2234. Será um prazer recebê-lo lá conosco. Deus abençoe vocês, abençoe nossos pastores que estão nos apoiando, toda a igreja que tem nos assistido, tem nos apoiado também nesse trabalho. Deus abençoe todos nós e que cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe, tenha uma boa tarde aí, um bom descanso e voltaremos numa outra oportunidade. Amém, meus irmãos.